Sob a proteção de Deus, presentes conselheiros Caio Márcio Nogueira Soares, Fábio Camargo, auditores Sérgio Ricardo Valadares Fonseca e Tiago Barbosa Cordeiro, procuradora do Ministério Público junto ao Tribunal, Juliana Sternhardt Rainer, declara aberta a 39ª sessão ordinária da Segunda Câmara. Submeto a ata número 38, de 13 de novembro de 2013, para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Senhor presidente. Conselheiro Fábio Camargo. Apenas comunicar o sobrestamento dos seguintes processos na DICAP: 455.295.10, 625.292.13 e 650.424.13. É isso. Obrigado, senhor presidente. Devidamente anotado. Conselheiro Caio Márcio. Senhor presidente, para fazer a comunicação sobre o estamento na diretoria de controle de atos de pessoal dos processos 212, 260.10, 437, 07610, 437, 09210, 483, 57410, 623, 15510, 660, 35210, 72, 569, 11, 125, 590, 11, 125, 620, 11 e o 144, 439, 11. Está anotado. Auditor Sérgio Valadares. Senhor presidente, alá Ronaldinho Gaúcho, eu tenho para anunciar que deferi o sobrestamento da análise dos seguintes processos: 431, 195, 11, 376, 292, 13, 363, 3311, 556, 231, 13, 556, 401, 13, 556, 444, 13, 588, 183, 11, 741, 965, 12, 741, 990, 12, 279, 889, 12, 316, 346, 13, 362, 984, 13, 391, 703, 11, 248, 812, 13, 100, 125, 11, 100, 637, 13, 256, 777, 13, 342, 762, 13, 673, 810, 10, 186, 68509, 649, 131, 11, 328, 263, 13, 382, 438, 13, 513, 140, 11 e 296, 50, 13. Está anotado. Auditor Tiago Barbosa. Obrigado, senhor presidente. Para comunicar sobre estamentos também de processos na Diretoria de Controle de Atos Pessoal. Os processos 755-420-13, 998-8712, 719-12213, 648-91813, 645-71311, 469-93912, 354-60311, 406-04313, 104-01213 e 548-87411. Senhor presidente, também para comunicar devolução de processos de vossa relatoria, são os processos 470-681 de 2008, de Guaraniaçu, e 258-597 de 2010, de Nova Esperança, são admissões de pessoal. Está anotado. Palavra livre para o relato da pauta. Concedo a palavra à Sua Excelência, o conselheiro Caio Márcio Nogueira Soares. Ilustre presidente, conselheiro Nestor Batista, caros componentes dessa segunda Câmara. Inicio com prestação de contas municipal 228-25208, Câmara Municipal, Companhia Municipal de Transporte Coletivo de Araucária. Prestação de contas, exercício financeiro 2007. Diretoria de Contas Municipais, após o contraditório, conclui que as contas estão regulares,
Recomendou ainda a inclusão da entidade no plano anual de fiscalização desta Corte, com vistas a verificar a regularidade de toda a sua operacionalização em escopo a ser definido oportunamente. O Ministério Público acompanhou a diretoria. O relator acompanha as manifestações uniformes pela regularidade das contas do diretor-presidente, Sr. Marco Antônio Osório, com o encaminhamento dos autos à diretoria-geral para proceder à inclusão sugerida pela diretoria de contas municipais. É o voto. Está em discussão. Aprovado. 274-62209, Casa de Recuperação Esperança de Piraquara. Transferência recebida da Secretaria da Criança e da Juventude no exercício financeiro de 2008. Devidamente concedido o contraditório e decorridos os prazos legais, os responsáveis não se manifestaram. A diretoria da análise de transferência informou que permanecem as irregularidades. A. Inconsistência das planilhas de AT 05. B. Não comprovação de devolução de saldo. C. Nas planilhas de AT 05, ausência de contabilização dos rendimentos financeiros, bem como a ausência dos extratos bancários da conta corrente e conta aplicação. D. Justificativas quanto à execução parcial do objeto do convênio. E. Indícios de uso de conta corrente para fins diversos do convênio. Manifestou-se pela irregularidade, recolhimento parcial dos recursos e aplicação de multa administrativa ao presidente à época da apresentação das contas. O Ministério Público acompanha a unidade técnica e eu acompanho as manifestações uniformes no sentido de julgar irregulares as contas, referente à gestão da senhora Maria Paula Almeida Correia, presidente e ordenadora de despesas, e ainda determino o recolhimento parcial dos recursos repassados no valor de R$ 69.661, solidariamente, pela entidade e pela presidente. Eu voto. Está em discussão. Aprovado. E ainda, senhor presidente, desculpa, pela aplicação de multa administrativa ao senhor Paulo Dimas Bolandim, presidente à época da apresentação de contas, pelo atraso de 230 dias na apresentação da prestação de contas final. É a continuação do primeiro voto. Está votado com a multa. O seguinte é o 231.494/10, Instituto Água Viva de Pesquisa e Extensão em Aquicultura e Pesca Sustentáveis, Meio Ambiente e Processos de Recursos Pesqueiros. O interessado é Arcângelo Augusto Senhor e outros. É uma transferência recebida da Fundação Araucária no exercício financeiro de 2009. A diretoria de análise de transferência manifestou-se pela regularidade, ressalvando a atraso de 89 dias na apresentação das contas, sugerindo a aplicação de multa administrativa. O Ministério Público acompanhou a diretoria e a proposta de voto do relator é pela regularidade com ressalva das contas de responsabilidade do senhor Douglas Gerdelino de Camargo. Deixo de aplicar a penalidade sugerida pela instrução, tendo em vista que a multa já foi devidamente recolhida pelo gestor, conforme guia juntada aos autos. Peça 72. Eu voto. Está em discussão. Aprovado. 370-34610, Associação Imbuia, Pesquisas de Guarapuava. O interessado é Vanduir Roberto das Chagas. Transferência recebida da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior no exercício financeiro de 2009. Após concedido o contraditório, sem manifestação dos interessados, a diretoria de análise de transferência apontou as seguintes irregularidades. A. Ausência dos processos licitatórios. B. Ausência de recolhimento do saldo de convênio. C. Apresentar novo relatório de AT 05 corrigido. D. Ausência do termo de cumprimento dos objetivos conclusivos. E. Ausência do termo de instalação e funcionamento de equipamentos. E, por fim, o F. Atraso de 61 dias na apresentação de contas parcial e atraso de 29 dias na apresentação de contas final. Manifestou-se pela irregularidade, recolhimento integral dos recursos e aplicação de multas administrativas. O Ministério Público também opinou pela desaprovação e imputação de multas, discordando quanto à sanção de restituição integral dos valores, considerando que o objeto do ajuste foi, ao menos parcialmente, realizado na proporção de 82,88% e que as aquisições de equipamentos foram úteis ao cumprimento dos objetivos. Voto. Está em discussão. Aprovado.
Senhor presidente, como foi mal colocado as páginas, tem o restante também. O restante deste voto que eu proferi por último, que acompanhando a manifestação do Ministério Público, não imputando a sanção de substituição integral dos valores, e a proposta de voto é no sentido de julgar irregulares as contas referentes à gestão do presidente Sr. Vanduir Roberto da Chaga, pela aplicação de 2 multas administrativas ao presidente em razão do atraso na apresentação da prestação de contas parcial e final, bem como a aplicação de multa administrativa em razão de não ter sido apresentado todos os documentos solicitados. Peço desculpa porque está... E Vossa Excelência propõe multa à senhora Beate por ter invertido as páginas. Também. Então está em discussão. Está aprovado. E que isso não se repita, né, Excelência? Fatalmente, dona Beate, presta atenção, dona Beate. O seguinte é o 303-26011, município de Paula Freitas. Interessado, César Augusto Carolho Silvestre e outro. É uma transferência recebida do Serviço Social Autônomo Paranacidade nos exercícios financeiros de 2010 e 2011, no valor total de R$ 2.664.263, dos quais R$ 1.968.308 são recursos repassados pelo Paranacidade e o restante corresponde à contrapartida municipal para a construção de unidade de ensino que atenda simultaneamente os alunos da rede estadual e municipal. Após o contraditório, a diretoria de análise de transferência concluiu pela regularidade, ressalvando o atraso de 13 dias da apresentação das contas, sugerindo a aplicação de multa. O Ministério Público acompanhou a diretoria, ressaltando a necessidade de determinação para que o prejuízo gerado pela triangulação identificada no repasse realizado entre a Secretaria de Educação e a Paranacidade, em função da incidência do imposto de renda, seja objeto de apuração pela inspetoria competente, tendo em vista que não havia óbice para a formalização de convênio diretamente entre a Secretaria e o município. E a proposta de voto é pela regularidade, com ressalva das contas, em virtude do atraso verificado com a aplicação de multa administrativa ao gestor, Sr. Paulo Henrique Matos de Almeida, e com a determinação proposta pelo Ministério Público. Eu voto. Está em discussão. Aprovado. 245-94812, a Pai de Nova Aurora. Interessada, Cirlei Semi Vieira Boareto. Transferência recebida da Secretaria de Educação, exercício financeiro de 2011. Diretoria de Análise de Transferência recomendou o contraditório em razão da ausência de aplicação financeira dos recursos. A associação apresentou sua defesa. Analisando o contraditório, a diretoria concluiu que, apesar da justificativa apresentada, os princípios da Resolução 03/2006 e da Lei de Licitações não foram seguidos corretamente, pois os saldos, enquanto não utilizados, devem obrigatoriamente ser aplicados. Manifestou-se pela irregularidade das contas e o recolhimento dos rendimentos referentes à ausência de aplicação financeira. O Ministério Público acompanhou a unidade técnica. E a proposta de voto é no sentido de julgar irregulares as contas referentes à gestão da senhora Cirlei Semi Vieira Boareto, com o recolhimento dos rendimentos referentes à ausência de aplicação financeira dos recursos recebidos pela gestora. É o voto. Está em discussão. Aprovado. 268-267-12, município de Braganei. Interessada, Josenei Vicente. Transferência recebida da Secretaria de Educação e exercício financeiro de 2011 para o transporte escolar. Diretoria da Análise de Transferência observou que todos os requisitos foram preenchidos e a prestação de contas estava de acordo com a Resolução 03/2006 desse tribunal. Manifestou-se pela regularidade. O Ministério Público opinou pela regularidade, ressalvando que não houve apresentação da totalidade dos documentos exigidos pela Resolução Estadual 1.506/2009 e pela Lei Federal 9.503/97, Código de Trânsito Brasileiro. Requereu a notificação do atual representante da Secretaria de Educação do Estado para que passe a exigir de todos os municípios signatários do Programa Estadual de Transporte Escolar a apresentação de laudo de inspeção semestral dos veículos destinados à condução coletiva de escolares,
como requisito indispensável para a emissão do termo de cumprimento dos objetivos. Verifico que o município apresentou toda a documentação exigida por esta Corte. Mesmo que o Ministério Público entenda ser necessária a apresentação dos laudos de fiscalização e demais condições de traficabilidade, buscando um aprimoramento no controle externo, não se afigura ser este o meio adequado para tal, visto que teria uma situação de surpresa no processo, porquanto tais documentos não fazem parte do objeto em análise. Assim, acompanha a diretoria da análise de transferência pela regularidade das contas, resultado do senhor Josenei Vicente, com a determinação de que nos próximos expedientes de prestação de contas que tenham por objeto a prestação de serviço de transporte escolar por terceiro, a Secretaria de Educação observe o apontado pelo parecer ministerial. Voto. Está em discussão. Aprovado. 269-43312, município de Ortigueira, interessado Geraldo Magela do Nascimento. Transferência recebida da Secretaria de Educação, exercício financeiro de 2011 para o transporte escolar. Diretoria da análise de transferência concluiu que a comprovação está irregular pelos seguintes motivos: ausência da aplicação financeira e saldo de transferência voluntária não comprovada no CIT. O gestor foi devidamente intimado, apresentou o contraditório e anexou os comprovantes de depósito referente à ausência da aplicação financeira e referente aos recursos integrais recebidos para a execução do convênio. Analisando o contraditório, a diretoria da análise de transferência concluiu que o município recebeu os recursos em 2011, não executou o convênio e só os devolveu em dezembro de 2012 e que não constam nos autos justificativas plausíveis para a inércia do poder público. E ainda, considerando a escassez dos recursos públicos, frente às muitas necessidades da sociedade e que os recursos não utilizados poderiam ter sido usados para atender outras demandas sociais, resta evidente que houve prejuízo aos alunos, os quais deixaram de usufruir dos serviços de transporte previstos no objeto não executado. Manifestou-se a diretoria da análise de transferência pela irregularidade e aplicação de multa administrativa ao gestor em razão da não execução do convênio. O Ministério Público manifestou-se nos termos da unidade técnica. Acompanha as manifestações uniformes, no sentido de julgar pela irregularidade das contas, referente à gestão do senhor Geraldo Magela do Nascimento, em razão da não execução do convênio, pela aplicação da multa administrativa ao senhor Geraldo Magela do Nascimento. É o voto. Está em discussão. Aprovado. 270.709.12, município de Uraí. Transferência recebida da Secretaria de Educação, exercício financeiro 2011 para o transporte escolar. Após oportunizado o contraditório, a diretoria da análise de transferência concluiu pela regularidade, ressalvando a não apresentação da publicação do edital de licitação 02/2010 e do atraso de 11 dias na apresentação das contas. Sugeriu a aplicação de multas administrativas ao gestor. O Ministério Público acompanhou a diretoria e a proposta de voto é pela regularidade, com ressalva das contas, com a aplicação das multas sugeridas pela diretoria da análise de transferência ao gestor, senhor Almir Fernandes de Oliveira. É o voto. Está em discussão. Aprovado. Prestação de conta anual, 215.018.11, Câmara Municipal de Castro. Interessados, Antônio Olivino Napoli Pinheiro e Joel Elias Fadel. Prestação de contas do exercício financeiro de 2010. Após os contraditórios, a diretoria de conta municipal conclui que as contas estão regulares, ressalvando que não foi encaminhado o balanço patrimonial emitido pela contabilidade com a respectiva publicação. Sugeriu ainda a diretoria a aplicação de multa administrativa pela entrega da prestação de contas eletrônica com atraso ao senhor Joel Elias Fadel, que na data limite para cumprimento da obrigação respondia pela administração. O Ministério Público acompanhou o posicionamento adotado pela unidade instrutora e, considerando as manifestações uniformes, o voto é pela regularidade com ressalva das contas do presidente da Câmara, senhor Antônio Olivino Napoli Pinheiro, com a aplicação de multa administrativa ao senhor Joel Elias Fadel, conforme sugerido pela diretoria, determinando ao atual gestor do legislativo que tome providências visando evitar a reincidência da ressalva apontada. Voto. Está em discussão. Aprovado. 192.973.13, Fostrans, Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu. É uma prestação de contas do exercício financeiro de 2012. Após o contraditório, a diretoria de contas municipal conclui que as contas estão irregulares em função de que os valores do ativo e passivo permanente do balanço patrimonial do SIM-AM e contabilidade não conferem. Sugeriu a aplicação de multa administrativa pela irregularidade.
Também sugeriu a aplicação de multa administrativa em razão da entrega dos dados do 6º bimestre do sistema SIM AM com atraso. O Ministério Público acompanhou a diretoria. E o relator acompanha as manifestações uniformes e vota pela irregularidade das contas do senhor Edson Mandelli Stumpf, superintendente do Instituto, com a aplicação de multa administrativa ao superintendente frente à irregularidade das contas. A aplicação de multa também ao senhor Ali Hussein Safadi, em razão da desobediência ao prazo regulamentar para entrega dos dados do 6º bimestre do sistema SIM-AM, pois na data limite para cumprir a obrigação era quem respondia pela administração. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, a pauta está cumprida. Eu agradeço a todos. Agradeço a Vossa Excelência. Só não ficou bem clara a multa, a senhora Beate, é uma multa Tiago Barbosa, 10.028, é isso? Como? De 30% da remuneração anual. Então está anotado, foi apenas para a tranquilidade da nossa secretaria. Agradeço e concedo a palavra a Sua Excelência, o conselheiro Fábio Camargo. Obrigado, senhor presidente. Demais membros que estão compondo essa segunda Câmara, senhoras e senhores. Processo 7.520.05, tomada de conta extraordinária, município de Fernandes Pinheiro. Trato o presente processo da apreciação da legalidade dos atos de admissão complementar do concurso público realizado pelo município de Fernandes Pinheiro e regido pelo edital 12/2003. Entretanto, por determinação do Acórdão 2591/10 da primeira Câmara, o processo foi convertido em tomada de conta extraordinária para apurar eventual responsabilidade dos gestores pela não devolução dos autos originais de admissão, objeto do processo 53.092.04, ficando prejudicada a análise das admissões complementares destes autos. A Diretoria de Controles de Ato Pessoal, pelo parecer, manifestou-se pela legalidade e registro das admissões complementares constantes destes protocolado. Todavia, quando a apuração da responsabilidade dos gestores ponderou que eventual penalidade em decorrência do atraso da devolução do processo originário deveria ter sido objeto do processo 53.092.04, o Ministério Público de Contas, pelo parecer, em congruência com as constatações da unidade técnica, opinou pela legalidade das admissões complementares e procedência da tomada de contas extraordinária, deixando de impor responsabilização aos gestores. Assiste em razão a unidade técnica do Ministério Público de Contas que a apuração de responsabilidades pela não devolução dos autos 53.092.04 deveria ter sido realizada naqueles próprios autos e não nestes. De fato, a competência para apurar eventuais irregularidades e imposição de penalidades aos gestores pela não devolução dos autos de forma privativa ao relator daquele processo, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural. Ante exposto, voto pela legalidade e registro do ato de admissão e pela improcedência da tomada de conta extraordinária. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 581.843.10, tomada de conta extraordinária, município de Amapurã. Cuida dos autos da tomada de contas extraordinária instaurada devido à ausência de manifestação referente à diligência proposta no processo de aposentadoria e pela não devolução dos respectivos autos físicos. O gestor, além de restituir os autos, apresentou suas justificativas. A Diretoria de Controle de Ato Pessoal, através de parecer, considerando que houve cumprimento do despacho que determinou a restituição dos autos, opinou pelo encerramento desse processo. O Ministério Público de Contas opinou pelo julgamento nos termos do parecer. Ante o exposto, acompanho as manifestações uniformes do Ministério Público de Contas e da unidade técnica e voto pela procedência da tomada de contas extraordinária e pelo encerramento desse processo. Este é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 582.807.10, tomada de conta extraordinária, município de Porto Rico. Cuida dos autos de tomada de contas extraordinárias instaurada devido à ausência de manifestação referente à diligência proposta e à não devolução dos autos físicos. Após o envio de ofício de diligência, o município apresentou suas justificativas e também realizou a devolução dos autos físicos de processo de aposentadoria. De acordo com a Diretoria de Controle de Ato Pessoal, através de parecer, houve cumprimento do despacho, assim opinou pelo arquivamento do presente feito e recomendou o encerramento desse processo. O Ministério Público de Contas opinou pelo julgamento nos termos do parecer. Considerando que houve
o atendimento do despacho com a devolução dos autos físicos da aposentadoria e que o mesmo já foi julgado pela legalidade e registro da aposentadoria do servidor Dario Feres Moreira, através da decisão definitiva monocrática. Acompanho as manifestações uniformes da Diretoria de Controle de Data Pessoal do Ministério Público de Contas e voto para que seja determinado o encerramento desse processo e encaminhamento dos autos à Diretoria de Protocolo para arquivo. Este é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo número 720-383-11. Tomada de conta extraordinária, Instituto para o Desenvolvimento Regional de Maringá. Cuida dos autos da tomada de conta extraordinária instaurada devido à ausência de prestação de contas do convênio celebrado entre a Fundação Araucária e o Instituto para o Desenvolvimento Regional de Maringá, com repasses declarados no montante de R$ 36.154, referente ao exercício financeiro de 2010, cujo objeto consistiu no Programa Universidade Sem Fronteiras, Extensão Tecnológica Empresarial Fase 2. De acordo com a Diretoria de Análise de Transferência, após a concessão do contraditório, o Instituto para o Desenvolvimento Regional de Maringá apresentou defesa comprovando que havia realizado a prestação de contas do referido convênio, já tendo sido julgado pelo Acordo 64.3 da Segunda Câmara, com trânsito em julgado em 1/3/2013. Assim, considerando que o VPR do objeto, a unidade técnica recomendou o encerramento desse processo. O Ministério Público de Contas opinou pelo julgamento nos termos da instrução. Assim, acompanho as manifestações uniformes da Diretoria de Análise de Transferência do Ministério Público de Contas e voto para que seja determinado o encerramento desse processo, encaminhado dos autos à Diretoria de Protocolo para arquivo. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Gostaria de solicitar que seja mantido adiado o processo 403.744.11 para análise mais detalhada dos autos, senhor presidente. Está adiado. Processo 49.392.10, prestação de contas transferência, município de Santa Mônica. Trata-se do processo de prestação de contas de transferência voluntária celebrado entre a Secretaria de Estado de Educação e o município de Santa Mônica, no valor de R$ 37.254,62, referente ao exercício financeiro de 2009, de responsabilidade do senhor Antônio Carlos Mileski, tendo por objeto o transporte escolar dos alunos da rede pública estadual residentes na área rural do município. A Diretoria de Análise de Transferência, através de instrução, considerando que os documentos apresentados pelo município atendem os requisitos exigidos pelo artigo 33, Resolução 03/2006, vigente à época da execução do convênio, manifestou-se pela regularidade das contas. O Ministério Público de Contas, por intermédio de parecer, opinou pela irregularidade das contas diante do não cumprimento da Resolução Estadual 1506/2011, que regula o Programa Estadual de Transporte Escolar, e PET, e da Resolução Federal 14/2009, posto que restaram ausentes do termo de adesão ao modelo, marca, ano e placa dos veículos utilizados no transporte escolar e que não há documentos que comprovem que este veículo realmente foi utilizado no transporte dos alunos ou se tinham condições de utilização. Em que pese os critérios de documentos exigíveis para a prestação de contas dos recursos transferidos por intermédio do convênio terem sido normatizados por esse tribunal pela Resolução 03/2006 e, mais recentemente, por intermédio da Resolução 28/2011 e Instrução Normativa 60/2011, tais fatos não afastam a obrigação do município, prestador de serviço, de observar as demais normas aplicáveis à matéria, especialmente em tese tratando de normas de ordem pública voltadas à garantia da segurança dos usuários de transporte escolar. Todavia, observo que as contas se referem ao exercício financeiro de 2009 e que esse tribunal não vincula a aprovação das contas com o cumprimento das normas apontadas pelo Ministério Público de Contas. Por outro lado, tenho para mim que somente com a efetiva participação da administração pública as normas relacionadas com a prestação de serviço de transporte escolar poderão ser efetivamente observadas. Assim, e tudo bem sopesado, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no artigo 16.1 da Lei Complementar 103/2005, voto pela regularidade das contas e pela determinação ao município de Santa Mônica para que observe sem prejuízo das alterações normativas supervenientes o cumprimento da Resolução 777/2003 da Secretaria Estadual de Educação, que estabelece critérios, forma de transferência de recursos, execução, acompanhamento e prestação de contas do Programa Estadual de Transporte Escolar, PET, a partir de 2013, da Resolução 14/98 do COTRAN, na prestação de serviço de transporte escolar. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 559.003.10. Prestação de contas de transferência, Unespar, Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de Paranavaí. Trata-se do presente processo de prestação de contas de transferências voluntárias referente ao convênio celebrado entre a Fundação Araucária, de responsabilidade do Sr. Paulo Roberto Slude Brofman, e a Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de Paranavaí, Unespar, tendo como responsável o Sr. Antônio Rodrigues Varela Neto, no valor de R$ 29.500, cujo objeto consistia na execução do Programa de Apoio à Difusão de Conhecimento em Ciência e Tecnologia. A Diretoria de Análise de Transferência, por meio da instrução, considerando que o objeto deste processo constitui reprodução de outro julgamento nos autos 6.371-3
2020/11, recomendou o seu encerramento com respectiva baixa dependência. O Ministério Público de Contas, através de parecer, acompanha o entendimento da diretoria de análise de transferência pelo arquivamento do processo. Diante do exposto, acompanha as manifestações uniformes da diretoria de análise de transferência do Ministério Público de Contas e voto pelo encerramento e arquivamento desse processo com a respectiva baixa dependência. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 199.249/12, prestação de contas de transferência, município de Londrina. Cuido dos autos do processo de prestação de contas do convênio celebrado entre a Secretaria Estadual de Educação e o Poder Executivo do município de Londrina, e responsabilidade do senhor Homero Barbosa Neto, no valor de R$ 116.943,64, referente ao exercício financeiro de 2012, cujo objeto consistia no suporte financeiro e cessão de servidores do município para escolas estaduais indígenas. De acordo com a diretoria da análise de transferência, com a implantação do Sistema Integrado de Transferência CIT pela Resolução 28/2011, a prestação de contas a partir de janeiro de 2002 passaram a ser integralmente prestadas via aquele sistema. Considerando que o tomador e o repassador dos recursos vêm alimentando o CIT com as informações referentes ao convênio, recomendou o encerramento desse processo. O Ministério Público de Contas opinou pelo julgamento nos termos da instrução. Considerando que todos os atos referentes às prestações de contas ocorreram no âmbito do CIT, verifica-se a perda de objeto do presente processo. Este é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. 417.483/12, prestação de contas de transferência, município Teixeira Soares. Cuidam os autos do processo de prestação de contas do convênio celebrado entre a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento e o município Teixeira Soares, no valor de R$ 35.000 no exercício financeiro de 2011, cujo objeto consistia na implantação do projeto de apoio ao manejo e fertilidade dos solos com ênfase à utilização de calcário. A diretoria de análise de transferência destacou que, com a implantação do Sistema Integrado de Transferência CIT, pela Resolução 28/2011, a prestação de contas a partir de janeiro de 2012 passaram a ser integralmente prestadas via aquele sistema. Considerando que o tomador e o repassador dos recursos vem alimentando o CIT com as informações referentes ao convênio, recomendou o encerramento desse processo. O Ministério Público de Contas opinou pelo julgamento nos termos da instrução. Considerando que todos os atos referentes às prestações de contas ocorrerão no âmbito do CIT, verifique-se a perda do objeto e o presente processo. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 587.617/13, prestação de contas de transferência, município de Jardim Olinda. Cuido dos autos de prestação de contas, convênio celebrado entre o Poder Executivo do município de Jardim Olinda e o Complexo de Atendimento à Família e Juventude da Comarca de Paranacite, no valor de R$ 19.200, em frente ao exercício financeiro de 2012, tendo por objeto a manutenção do complexo. A diretoria de análise de transferência informa que, com a implantação do Sistema Integrado de Transferência CIT, a prestação de contas a partir de janeiro de 2012 passaram a ser integralmente prestadas via aquele sistema. Considerando que o tomador e o repassador do recurso vem alimentando o CIT com as informações referentes ao convênio, recomendou o encerramento desse processo. O Ministério Público de Contas opinou pelo julgamento nos termos de instrução. Considerando que todos os atos referentes à prestação de contas ocorreram no âmbito do CIT, verifica-se a perda do objeto do presente processo. Esse é o voto, senhor presidente. Em discussão. Aprovado. 632.479/08, ato de inativação, município de Orizona. Tratam os presentes autos do processo de aposentadoria por invalidez da servidora Maria Lúcia Cruz Volpato, conforme decreto 172/2008, nomeada de Serviço Público Municipal de Orizona, ocupante à época o cargo de atendente de creche. A diretoria de controle de ato de pessoal manifestou-se pela negativa de registro do ato, uma vez que o município não retificou o cálculo dos proventos, os quais haviam sido concedidos proporcionalmente quando deveriam ter sido concedidos de forma integral. Adicionalmente, em decorrência da omissão do gestor, recomendou a aplicação de multa ao Sr. Janilson Marcos Donação, nos termos do artigo 87.1b da Lei Complementar 113/05, sugerindo que seja o Poder Executivo do município de Orizona impedido de obter certidão liberatória enquanto não resolver a irregularidade. O Ministério Público de Contas, pelo parecer, através de parecer, opinou no mesmo sentido da unidade técnica. Tenho para mim que a negativa de registro do ato de concessão da aposentadoria, com fundamento no fato de estar recebendo os seus proventos a menor, traria sérias dificuldades financeiras à senhora Maria Lúcia Cruz Volpato, razão pela qual voto pela legalidade e registro do decreto 272 de 2008. Acolho o pedido de aplicação de multa ao gestor Sr. Janilson Marcos Donação, com base no artigo 87.1b da Lei Complementar 113/05. Proponho ainda que seja determinado ao Poder Executivo do município de Orizona que regularize no prazo de 60 dias contado da publicação desta decisão a retificação dos proventos da senhora Maria Lúcia Cruz Volpato. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 587.736/10, ato de inativação, Instituto de Previdência dos Servidores do município de Curitiba. Trata-se do ato de aposentadoria por invalidez da senhora Carmen Coll, ocupante à época do cargo de auxiliar de enfermagem, do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Curitiba. A Diretoria de Controle de Ato e Pessoal, por intermédio de parecer, opinou pelo registro do ato. O Ministério Público de Contas, em seu parecer, manifestou-se pelo registro. Contudo, recomendou a imputação de multa
prescrita no artigo 87, inciso 2A da Lei Complementar 103/2005 ao gestor em razão do atraso no encaminhamento do ato para este tribunal. Quanto ao mérito, acompanho as manifestações uniformes da Diretoria de Controles de Atos de Pessoal e do Ministério Público de Contas e voto pela legalidade e registro do ato de aposentadoria por invalidez da servidora Carmen Koch. No que tange a aplicação de multa sugerida pelo Ministério Público de Contas, deixo de acatá-la, uma vez que a unidade técnica reconheceu que o atraso de 50 dias na apresentação do processo não foi relevante. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 648-359-08, admissão de pessoal, município de Nova Tebas. Trato o presente processo de exame quanto à legalidade dos atos de admissão de pessoal, referente ao edital de teste seletivo 001-2006, promovido pelo Poder Executivo do município de Nova Tebas para o cargo de agente comunitário de saúde. A Diretoria de Controles de Ato de Pessoal, por meio de parecer, manifestou-se pelo encerramento do processo, pois não consta dos autos qualquer contratação de servidores. O Ministério Público de Contas, em seu parecer, manifestou-se no mesmo sentido da unidade técnica. Diante do exposto, acompanho as manifestações uniformes da Diretoria de Controles de Ato de Pessoal e do Ministério Público de Contas e voto pelo encerramento do processo, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 649-6809, admissão de pessoal, município de 1º de Maio, verso o presente processo de admissão de pessoal para o provimento de diversos cargos realizado pelo município de 1º de Maio através do edital 01-2008. A Diretoria de Controles de Ato de Pessoal, através de parecer, manifestou-se pela legalidade e registro das admissões, ponderando que o atraso na apresentação da documentação a esse tribunal não foi relevante, uma vez que foi inferior a 3 meses. O Ministério Público de Contas, através de parecer, opinou pelo registro das admissões, sugerindo a imputação de multa prevista no artigo 87.2A da Lei Complementar número 103/05, em razão do atraso no encaminhamento da documentação a esse tribunal. Considerando que a única irregularidade apontada nos autos foi o atraso de 3 meses no envio da documentação e que consta dos autos informação de que foi impetrado mandato de segurança suspendendo a homologação dos editais e a classificação dos aprovados, fato que eventualmente pode ter contribuído para o atraso, voto pelo registro das admissões, deixando de aplicar a multa sugerida pelo Ministério Público de Contas. Este é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 476.934/09, demissão de pessoal, Unespar, Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Paranaguá. Verso presente processo de admissão de pessoal, mediante teste seletivo realizado pela Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Paranaguá para o provimento dos cargos de professor colaborador. A Diretoria de Controle de Ato Pessoal, através de parecer, opinou pela legalidade e registro das admissões de Jurrail Martins de Oliveira Júnior, Frederico José Alves Cavana e Aline René Pignode dos Santos, uma vez que estão em plena conformidade com a Lei Complementar 108/2005, pois foram realizados em função de exoneração e aposentadoria de docentes. Quanto às demais contratações, manifestou no sentido de que não encontram amparo na lei no pré-julgado 08 deste tribunal, uma vez que os motivos ensejadores das contratações ocorreram em 98 e 2005, sem que a faculdade tenha preenchido as vagas por intermédio de concurso público, alegando que não tinha autorização governamental para a realização de concurso e que o teste seletivo foi necessário para não atrasar o ano letivo. O Ministério Público de Contas, através de parecer, corroborou com o parecer da unidade técnica, opinando pelo registro das 3 admissões citadas e negativa de registro das demais, uma vez que as contratações por prazo determinado denotam a realização de teste seletivo de forma repetida no lugar de concurso público. Em que pese as manifestações contrárias da unidade técnica do Ministério Público de Contas, pela negativa das demais contratações, são 7 servidores, este tribunal vem decidindo pela legalidade e registro dos atos, a exemplo do que restou assentado pelos acordos 2060 do 13, 2871 do 13, também da primeira Câmara, entre outros. Nesse contexto, acredito que negar o registro dos atos de admissão implicaria penalizar os próprios servidores que já prestaram os serviços para os quais foram contratados e não colaboraram com a situação apontada pela DICAP e pelo Ministério Público de Contas. Diante disso, voto pelo registro das contratações dos servidores realizados pela Unespar, regidos pelo edital do teste seletivo 019 do 9. Este é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 73.323/10, admissão de pessoal, município de Itambé.
verso presente processo de admissão de pessoal realizada pelo município de Itambé para o provimento dos cargos de auxiliar de consultório dentário e odontológico relativo ao concurso do edital 002-2009. A Diretoria de Controle de Ato Pessoal, através de parecer, considerando a falta de lei específica para a criação dos empregos em análise e o exíguo prazo para inscrição e extrapolação do limite de gasto com pessoal, que perdurou durante todo o exercício 2009, opinou pela negativa de registro de admissão de Clodoaldo Penha Antoniassi. O Ministério Público de Contas, através do parecer, manifestou-se no mesmo sentido da unidade técnica, em que pese a informação da Diretoria de Contas Municipais quanto à admissão de serviços estar acima dos limites de despesa com pessoal, constata-se que, por intermédio do acordo de parecer prévio, este tribunal recomendou a aprovação das contas referentes ao exercício 2009, quando se realizou o concurso em tela. Diante do exposto, entendo que negar o registro do ato de admissão do servidor citado implicaria penalizar o próprio servidor, que já prestou os serviços para os quais foi admitido e não colaborou com a situação apontada pela DCM. Diante disso, eu voto pelo registro das admissões contestantes nos autos regidos pelo edital 02-2009. No entanto, considerando que não foi apresentada a lei específica de que trata o artigo 1º, parágrafo 1º da Lei Municipal 903/2006, determina o Poder Executivo do município para que a apresente. Este é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 220.06211, prestação de contas anual, Câmara Municipal de Palmas. Trata de prestação de contas do Poder Legislativo do município de Palmas, referente ao exercício financeiro 2010, de responsabilidade do senhor Leonardo Bavilaco Amaito. A Diretoria de Contas Municipal, por intermédio de instrução, manifestou-se pela irregularidade das contas, uma vez que foi detectado o pagamento de subsídios indevidos para um vereador preso, com a aplicação de multa estabelecida pelo artigo 87.3, parágrafo 4º da Lei Complementar Estadual 103/2005 e multa proporcional ao dano com fundamento no artigo 89, 6º, parágrafo 2º da Lei Complementar Estadual 103/2005. Por meio de instrução, ressalvou 1. Divergências entre os valores SIM-AM da contabilidade, 2. Pagamento de remuneração acima dos valores devidos aos agentes políticos e que ocorreu a devolução dos valores devidos. O Ministério Público de Contas, através de parecer, manifestou-se pela irregularidade das contas, acompanhando a conclusão da análise técnica do processo. Quanto ao pagamento de subsídios ao vereador preso, a Diretoria de Contas Municipais, ponderando que não houve duplicidade de pagamentos, concluiu não existir necessidade de evolução dos subsídios. Por intermédio do processo 60.391.0/10, o senhor Leonardo Bevilacqua Amaito encaminhou consulta a esse tribunal questionando sobre a legalidade de pagamento de subsídios a vereador preso, cuja resposta pela negativa de pagamento foi objeto do acordo 2376/12 do Tribunal Pleno. Nesse contexto, depreende-se que o gestor procurou solucionar a questão referente à continuidade dos subsídios, inclusive formulando consulta ao tribunal ainda no exercício financeiro de 2010, não se quedando inerte. Nesse contexto, com base no princípio da razoabilidade, entendo que não cabe desaprovar as contas do senhor Leonardo Bevilacqua Amaito em face de tal irregularidade, uma vez demonstrada a sua boa-fé e, ao menos em tese, ausência de prejuízo ao erário. Diante do exposto, com fundamento no artigo 16.2b da Lei Complementar 103/2005, voto pela regularidade das contas referentes ao exercício financeiro de 2010, de responsabilidade do senhor Leonardo Bevilacqua Amaito, ressalvando 1. O pagamento de subsídios a vereador preso, 2. A divergência entre os valores SIM-AM da contabilidade e 3. Remuneração acima do valor devido aos agentes políticos, considerando que ocorreu a devolução dos valores devidos. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 191.116/12, prestação de contas anual, Fundação Cultural de Umuarama. Trata da prestação de contas Fundação Cultural de Umuarama, referente ao exercício financeiro de 2 milhões, de responsabilidade do senhor André Luiz Palbesse Correia. A Diretoria de Contas Municipais, por intermédio da instrução, ante a inexistência de irregularidade material, manifestou-se pela regularidade das contas. O Ministério Público de Contas, através de parecer, manifestou-se pela regularidade das contas, com ressalva ante o não atendimento das determinações do pré-julgado 06, posto que não havia no quadro de servidores da entidade contadores efetivos. Conforme destacado pela Diretoria de Contas Municipais, a referida irregularidade foi sanada no segundo semestre de 2011, quando houve a nomeação em cargo efetivo de 2 contadores e em 2012 ocorreu a nomeação de mais um contador. Ante o exposto, acompanha as manifestações da Diretoria de Contas Municipais do Ministério Público de Contas e com fundamento no artigo 16.2 da Lei Complementar 103/2005, voto pela regularidade das contas, com ressalva ante a ausência de um contador efetivo na entidade no primeiro semestre, descumprindo o pré-julgado 06. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 161.776/13, prestação de contas anual, Fundo de Previdência
dos servidores do município de Planalto. Trata-se da presente conta do Fundo de Previdência dos servidores do município de Planalto, referente ao exercício financeiro de 2012, de responsável do senhor Luiz Carlos Boni. A Diretoria de Contas Municipal, através de instrução, manifestou-se pela regularidade das contas. O Ministério Público, por intermédio de parecer, opinou pela regularidade das contas. Ante o exposto, apresento proposta de voto pela regularidade das contas no Fundo de Previdência do município de Planalto, referente ao exercício financeiro de 2012. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 198.753, prestação de contas anual, Câmara Municipal de Faxinal. Trata o presente processo de prestação de contas anual do Poder Legislativo do município de Faxinal, referente ao exercício financeiro de 2012, de responsabilidade do senhor Paulo Vitor Portela. A Diretoria de Contas Municipais, por intermédio da instrução, opinou pela regularidade das contas, porém propôs a aplicação de multa ao senhor Paulo Vitor Portela, devido ao atraso no encaminhamento dos dados do SIM, atos de pessoal, referente a todos os bimestres de 2012. O Ministério Público de Contas, através de parecer, manifestou-se em congruência à unidade técnica pela regularidade com a aplicação de multa sugerida. Diante do exposto, acompanho as manifestações dos informes da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público de Contas. Eu voto pela regularidade das contas com a aplicação de multa ao artigo 87, inciso 3b da Lei Complementar 113/05 ao senhor Paulo Vitor Portela, já visto o atraso no encaminhamento dos dados relativos ao SIM-AP. Este é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 159.948/12, prestação de contas do prefeito municipal, município de Verê. Trata-se de prestação de contas do Poder Executivo do município de Verê, relativo ao exercício financeiro de 2011, de responsabilidade do senhor Loivo Roquer Ritter. A Diretoria de Contas Municipal, através de instrução, opinou pela regularidade das contas, ressalvando, porém, o recebimento acima do valor devido da remuneração de agentes políticos. O valor recebido acima do devido, ainda não devolvidos, foi de R$ 858,15 pelo senhor Loivo Rotter Ricker e de R$ 405,08 pelo senhor 80 centavos pelo senhor Miguel Antônio Tomé, vice-prefeito. O Ministério Público de Contas, através de parecer, consoante o opinativo do órgão instrutivo, manifestou-se pela regularidade com ressalva já proposta. Considerando que os valores recebidos a maior não são expressivos, acompanho as manifestações dos informes da Diretoria de Contas Municipal do Ministério Público de Contas e voto pela emissão de parecer prévio recomendando a regularidade das contas, ressalvando o recebimento acima do valor devido na remuneração dos agentes políticos. Esse é o voto, senhor presidente. Que está em discussão. Aprovado. Processo 182.770/12, prestação de contas da Prefeitura Municipal, município de Nova Aliança do Ivaí. Trata o presente processo de prestação de contas do Poder Executivo do município de Nova Aliança do Ivaí, referente ao exercício financeiro de 2011, e a responsabilidade do senhor Adir Schmitz. A Diretoria de Contas Municipal, por intermédio da instrução, manifestou-se pela regularidade das contas do gestor. O Ministério Público, através de parecer, opinou pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas. Todos os requisitos formais e materiais necessários à aprovação foram observados, motivo pelo qual acompanho as manifestações uniformes da Diretoria de Contas Municipal do Ministério Público de Contas e apresento proposta de voto com fundamento no artigo 23 da Lei Complementar 103/2005 para que seja emitido parecer prévio pela regularidade das contas do Poder Executivo do município de Nova Aliança do Ivaí, referente ao exercício financeiro de 2011, de responsabilidade do senhor Adir Schmitz. Acolho ainda as recomendações da Diretoria de Contas Municipais para que o município adote providência ante a falta de efetividade no cumprimento dos programas estabelecidos no plurianual e na lei de diretrizes orçamentárias. Este é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Por fim, processo 200.921/12, prestação de contas do prefeito municipal, município de Prado Ferreira. Trata-se de prestação de contas do Poder Executivo do município de Prado Ferreira, referente ao exercício financeiro de 2011, de responsabilidade do senhor Dirceu da Silva Alves. A Diretoria de Contas Municipal, por intermédio de instrução, manifestou-se pela regularidade com ressalva da presente prestação de contas, uma vez que a remuneração dos agentes políticos está acima dos valores devidos, mas como o interessado em sede de contraditório comprovou a restituição do valor recebido indevidamente de forma atualizada à unidade técnica, opinou por ressalvar a prestação de contas. O Ministério Público, por meio de instrução, emite o parecer no mesmo sentido da análise técnica do processo. Diante disso, acompanho as manifestações do informe da Diretoria de Contas Municipais do Ministério Público de Contas e apresento proposta de voto com fulcro no artigo 28, inciso 1.3 da Lei Complementar 113/05 para que seja emitido parecer prévio pela regularidade das contas, com ressalva ante a comprovação da devolução dos subsídios recebidos a maior. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, eu agradeço, era o que eu tinha em pauta. Agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra a Sua Excelência, auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca.
Excelentíssimo senhor presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora, senhora secretária, senhores servidores, senhoras e senhores. Inicialmente, senhor presidente, eu peço desculpas e desde logo rogo a Vossa Excelência que não me seja aplicada a multa da doutora Beate, mas eu peço autorização para anunciar a devolução a Vossa Excelência dos processos 136.45909, 327.2904, 329.612.06. Sem a multa, por favor. Bom, não havendo objeção, então, está retirada a multa. Obrigado, senhor presidente. Eu passo, então, ao relato de minha pauta. Inicio pelo processo 197.350.09, que trata da prestação de contas do senhor Márcio José Novaes de Carvalho, presidente da Associação Refúgio, no exercício de 2008. A prestação de contas se refere à aplicação de recursos no valor de R$ 245.926,65, repassados no exercício de 2008 àquela entidade, mediante convênio celebrado com a Secretaria de Estado da Criança e da Juventude, tendo por objeto a implementação de ações do programa Atitude, voltado para crianças e jovens submetidos a situações de risco e violência. Após análise do contraditório, a Diretoria de Análise e Transferência do Ministério Público manifesta-se pela regularidade com ressalva das contas em razão do fato de a Secretaria de Estado da Criança e da Juventude, no termo de instalação e funcionamento de equipamentos, não ter feito expressa menção aos itens cumpridos. O referido termo apresenta a seguinte redação: constatamos em visita à Associação Refúgio de Cambé, dia 22/7/2011, que dos equipamentos aprovados no plano de aplicação referentes ao convênio 14808 foram adquiridos encontros instalados em funcionamento. Eu, então, manifesto no sentido de que essa ressalva não deve ser imputada à entidade, porque não diz respeito à gestão, apenas o fato de que não constou expressamente nesse termo emitido pela Secretaria de Estado a relação de todos os itens, mas observe que há uma expressa referência, apesar da aparente generalidade do termo, é clara a sua remissão ao plano de aplicação constante da peça 4 dos autos 252, 246 e 10, o que, em meu entendimento, deve afastar a ressalva proposta. E, com essas rápidas considerações, eu proponho a regularidade das contas. Está em discussão. Aprovado. Os processos seguintes, senhor presidente, são todos da Paraná Previdência, todos se referem a atos de inatividade, né, passagem para a reserva remunerada, reforma por invalidez e aposentadoria. E em todos eles a proposta de mérito é pela legalidade de registro e há aquelas famosas propostas de multa pelo atraso no encaminhamento dos autos e por não constar o valor dos proventos. As matérias já são objeto de precedentes, eu faço essa remissão, mas então em todos eles afasto a multa e proponho a legalidade de registro. São os processos 183.451.13, reforma por invalidez da senhora Esther Maria Machado de Souza, cabo da Polícia Militar do Estado do Paraná. Processo 324.993.13, senhor Carlos Roberto Martins de Lima, perito oficial da Secretaria de Estado da Segurança Pública, passagem aposentadoria. Processo 331.124.13, aposentadoria da senhora Helena Lúcia Zidan Soria, ou Sória, professora da Universidade Estadual do Paraná. Portanto, em todos eles, afastando as multas pela legalidade de registro. Em discussão, legalidade. Senhor presidente, era a minha breve pauta para a tarde de hoje, eu agradeço. Agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra, Sua Excelência, ao auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Muito obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora, senhor auditor. Eu tenho em pauta também processos similares ao do auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. O primeiro processo é o 586.918/2010, aposentadoria compulsória do senhor Hamilton Gerva. Nesse processo e nos seguintes também a mesma questão, sugestão de aplicação de multa em razão de descumprimento de determinação desse tribunal, a indicação do valor dos proventos no ato de concessão
e, seguindo a jurisprudência, o que o doutor Sérgio já colocou, a proposta é pela legalidade de registro. Está em discussão, legalidade. 428038-2011, mesma situação, reserva remunerada do servidor militar Gelson Alves dos Santos, legalidade de registro. Legalidade. 132426-2012, aposentadoria da senhora Claudete Ana Seco Damrat, a mesma situação, legalidade de registro. Legalidade. 242957-2012, a aposentadoria da senhora Terezinha dos Santos, legalidade de registro, senhor presidente. Legalidade. 244639-2013, um processo similar, a aposentadoria da servidora Esther Batista Rosa, aqui apenas uma situação um pouco diferenciada. O Ministério Público de Contas sugere, em razão do atraso, nesse caso o atraso, no encaminhamento do processo de inativação, sugere que essa Corte fixe prazo para que a Paraná Previdência cumpra os prazos. Aqui eu apenas faço uma menção que há um requerimento em trâmite nessa Corte, processo 532154-2013, no qual é possível que venha a ser firmado o termo de ajustamento de gestão com a Paraná Previdência. Então, com essa breve referência, eu entendo que é incabível a fixação de prazo nesse processo e a questão poderá ser vista nesse requerimento. Então, da mesma forma que nos outros processos, pela legalidade de registro. Está em discussão. Aprovado. O 271385-2013 é uma pensão concedida ao senhor Amauri Howen Breinac, e o mesmo atraso foi levantado, e a mesma observação que faço no voto, diante da proposição do Ministério Público de Contas, então, pela legalidade de registro. Legalidade. Tem, ao final, o processo de admissão, que é o 482-377-2011, que trata de contratação por tempo determinado de agentes universitários pela Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal entende que as admissões devam ser registradas. O Ministério Público de Contas acompanha essa manifestação e eu proponho, então, o registro das admissões temporárias de agentes universitários, o senhor Ederson Schmidt, a senhora Verônica Rosemar de Oliveira e a senhora Mariana Ferrer Ruas Lucas. É a proposta segundo as manifestações. Está em discussão. Aprovado. Era também a minha breve pauta, eu agradeço, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência pela pauta relatada, sempre com o brilhantismo conhecido, e passo ao relato da pauta que me foi distribuída. Tenho o protocolo 131-260-09, mas antes eu vou pedir permissão ao plenário para render a nossa homenagem nesse dia de hoje, que é dedicado à consciência negra, e se posso fazer um pequeno comentário, porque só ouvi falar de feriado ou não feriado, e não ouvi, lamentavelmente, nem daqueles que não queriam o feriado e nem daqueles que querem o feriado, nenhuma proposta sobre uma semana de cultura de música negra ou de história ou do trabalho prestado por Zumbi de Palmares para libertar e acabar com a discriminação racial. Não ouvi falar de nenhuma proposta de semana de cultura, lembrando a cultura negra e o que veio para o nosso país, mas só ouvi falar de feriado. Nós estamos, portanto,
prestando a nossa homenagem e acreditando que a melhor maneira de se homenagear seria realmente mostrando os feitos que muitos não conhecem e feitos que foram realizados pelos negros que aqui vieram como escravos e hoje são dos mais importantes do nosso país. Feriado temos demais, não é, doutor Valadares? Passo ao relato da pauta. O 131.260.09, município de Marechal Cândido Rondon, a Diretoria de Contas Municipais concluiu pela irregularidade, haja vista movimentação em instituição financeira privada, no caso, o Banco Itaú, que adquiriu o Banestado. Irregularidade formal na falta de extratos de dívidas de precatórios e de extratos bancários. O Ministério Público seguiu pela irregularidade e com aplicação da multa, observando ainda que o município deve acompanhar os preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal na contabilização dos contratos. Verifico que, no tocante à movimentação de recursos financeiros em instituição privada, este tribunal, em diversos precedentes, recomendou indicação de ressalva, principalmente por se tratar do Banco Itaú, que adquiriu o Banestado. Relativamente aos extratos bancários, a municipalidade comprovou a regularização de todos os elementos faltantes, mas também o relator acompanha a observação feita pelo Ministério Público para que se atenha à Lei de Responsabilidade Fiscal, motivo pelo qual a proposta do relator é pela regularidade com ressalva, com a determinação vinda da observação do Ministério Público. Está em discussão, está aprovado. O protocolo 173.451.09, Companhia de Desenvolvimento de Arapongas, 2008. Diretoria de Contas Municipais, Ministério Público são pela regularidade e esta também é a proposta do relator. Está aprovada. O protocolo 189.609.09, Companhia de Habitação de Ponta Grossa, exercício 2008, responsabilidade de Raul Paulo Neto. A Diretoria de Contas Municipais concluiu pela irregularidade, em virtude de ausência de processo licitatório para a contratação de advogado para a regularização de imóveis, no valor de 20.726. Irregularidade formal, com a ausência da relação nominal dos devedores inscritos no ativo circulante e realizável a longo prazo, importância dos débitos e respectivas datas de vencimento. A DCM ainda propõe a inclusão do nome do gestor das contas no cadastro de responsáveis com contas irregulares. O Ministério Público acompanha a DCM pela irregularidade. A proposta do relator é pela irregularidade da prestação de contas da Companhia de Habitação de Ponta Grossa, exercício de 2008, de responsabilidade do senhor Raul Paulo Neto, determinando a inclusão do nome do gestor das contas, Raul Paulo Neto, no cadastro de responsáveis com contas irregulares. A aplicação da multa prevista no 87.1b da Lei 113/2005, no valor de R$ 138,23. Está em discussão. Está aprovado. O protocolo 184.666.09, prestação de contas de transferência para a Associação da Escola Municipal Michel Cury, exercícios 2008 a 2010, para cobertura de custeio, manutenção, material permanente, obras e serviços. A DAT é pela irregularidade, haja vista a ausência de documentos, como certidão negativa de débito específica para a obra
era a construção de quadra poliesportiva, procedimento de pesquisa de preços para justificar aquisições realizadas para a execução do objeto do convênio e também do custeio e manutenção da entidade. O Ministério Público não se opõe ao opinativo pela irregularidade. Contudo, entende que a secretária municipal de Educação, à época, deve ser citada para apresentar defesa, uma vez que subscreve o termo de convênio 16.028.05, na qualidade de ordenadora de despesas. No tocante ao requerimento do Ministério Público, entendo desnecessária a citação da Secretaria ou da Secretária Municipal de Educação para que esta apresente contraditório, vez que a solidariedade arguida não pode ser presumida, mas deve ser comprovada. Além disso, o município de Curitiba e seus representantes legais à época foram devidamente citados e apresentaram suas razões de defesa. A proposta que apresento é pela irregularidade das contas do convênio celebrado entre o município de Curitiba e a Associação da Escola Municipal Michel Cury, de responsabilidade da senhora Wanda Caetano Jacobi, ex-presidente, período de 26/5/2006 a 26/5/2010 e de 29/5/2010 a 1/3/2012. Aplicação das multas à senhora Wanda Caetano Jacobi, acabei de mencionar o período, no valor de R$ 2.763,70, com base no artigo 87.5c da Lei 113/2005, em razão da ausência de certidão negativa de débito específica da obra. Também multa no valor de R$ 1.382, em razão da ausência de procedimentos de pesquisa de preços para justificar aquisições realizadas para a execução do objeto do convênio. E inclusão do nome da senhora Wanda Caetano Jacobi no cadastro de responsáveis com contas irregulares. Está em discussão, com o devido respeito ao homenageado nessa escola, um grande cidadão paranaense e brasileiro, Michel Cury, mas ele não é responsável pelas irregularidades que ocorreram e a proposta de voto está aprovada. O protocolo 199-230-09, município de Santa Mariana, retificação de acórdão, em que constou equivocadamente no dispositivo referência ao município de Santa Marta, ao invés do município de Santa Mariana. Então, a proposta, conforme o 471 do Regimento Interno, é pela retificação do acórdão 336113, para que conste no dispositivo o seguinte: isto posto, nos termos do artigo 16.3 da Lei Orgânica, voto pela irregularidade das contas de transferência voluntária do município de Santa Mariana, de responsabilidade da senhora Maria Aparecida de Souza Lima Bassi, ainda que sejam mantidas as demais disposições da decisão em tela. Há uma proposta também de multa à senhora Maria Augusta pelo equívoco ocorrido, mas já vi que é a manifestação de que não se aplica esta multa. O protocolo 251-286-11 trata-se de prestação de contas de transferência voluntária decorrente do termo de parceria 3/2007, celebrado entre o Poder Executivo do município de Formosa do Oeste e o Instituto Confiança de Curitiba, referentes ao exercício financeiro de 2010,
no valor de R$ 114.839, tendo por objeto a execução do projeto Desenvolvimento para Todos, ligado à área de infraestrutura do município. A Diretoria de Análise de Transferências, em sua derradeira manifestação, por meio da Instrução 3055-13, opinou pela irregularidade das contas. A unidade técnica relatou que apenas no último contraditório foi trazido o termo de parceria 3/2007, o qual originou a presente prestação de contas, e mesmo assim, sem as respectivas prorrogações, já que o termo original foi firmado em 21 de nove de 2007, e a presente prestação de contas se refere aos repasses efetuados no exercício de 2010. Além disso, a DAT afirma que o extrato do termo de parceria e o demonstrativo das receitas e despesas mostram-se demasiadamente genéricos, não sendo possível uma análise completa das contas vinculadas a estes instrumentos. Ainda de acordo com a instrução da DAT, os relatórios mensais da folha de pagamento mostram que a entidade mantinha a média de 3 funcionários na execução do termo de parceria firmado, enquanto que mais de 50 estavam vinculados ao município de Formosa do Oeste no período analisado. Ademais, a unidade técnica ressalta que os demonstrativos de receitas e despesas elaborados pela entidade demonstram que praticamente todos os recursos recebidos foram utilizados para fazer frente a despesas com pessoal e encargos. Todavia, os valores se mostram incompatíveis com a quantidade de funcionários informada na folha de pagamento de pessoal. Por fim, a DAT frisa que a municipalidade não informou os agentes públicos intervenientes na execução do termo de parceria firmado e nem o servidor responsável pelo acompanhamento da execução do objeto pactuado. O Ministério Público acompanha o entendimento da DAT pela irregularidade das contas. Faço ainda a repetição do que foi trazido pela DAT e pelo Ministério Público. Houve as manifestações das partes e a proposta de voto que apresento para análise dos senhores conselheiros é exatamente nos termos da DAT e do Ministério Público. Voto pela irregularidade das contas de transferência voluntária decorrente do termo de parceria 3/2007, município de Formosa do Oeste, referente ao exercício de 2010, no valor de R$ 114.839, tendo por objeto a execução do projeto Desenvolvimento para Todos, ligado à área de infraestrutura do município. Determino ainda a adoção das seguintes medidas, que foram trazidas pela DAT e pelo Ministério Público. Recolhimento integral dos recursos repassados no valor de R$ 114.839, devidamente corrigidos de forma solidária pelo Instituto Confiança de Curitiba, pela senhora presidente do Instituto e pelo senhor José Machado Santana, no cargo de prefeito municipal, no período de 1 de 1 de 2009 a 31 de 12 de 2012, em razão da ausência de documentos obrigatórios exigidos pela Lei 9790/99, pelo Decreto 3.199 e pela Resolução 3/2006, indispensáveis para aferir a correta utilização dos recursos recebidos. Aplicação de multa à senhora Cláudia Aparecida, no cargo de presidente da entidade, no período de 3 de 3 de 2008 a 29 de 3 de 2011, no valor de R$ 130,85,
conforme o 87.1b da Lei 113/2005. Aplicação da multa também à senhora Cláudia Aparecida, no cargo de presidente da entidade, de 30/3/2008 a 29/3/2011, no valor de R$ 2.616,15, com base no artigo 87.5b da Lei 113/2005, por não comprovar o cumprimento dos objetivos do termo de parceria. Inclusão do nome da senhora Cláudia Aparecida, presidente da entidade, e do senhor José Machado Santana, prefeito municipal de Formosa do Oeste, no período de 1 de 2009 a 31 de 12 de 2012, no cadastro de responsáveis com contas irregulares, para fins do artigo 170 da Lei Complementar 113/2005 e dos artigos 515 a 520 do Regimento Interno deste Tribunal. Encaminhar cópia de peças dos presentes autos ao Ministério Público Estadual para providências que entender cabíveis e ao Ministério da Justiça para a sua apreciação. Eu quero lembrar apenas, para melhores esclarecimentos, que não é a primeira vez que votamos desta maneira com essas entidades, apenas para lembrar aos senhores conselheiros, auditores, que já tivemos a Agência de Desenvolvimento Educacional e Social Brasileira, voto do conselheiro Matos Leão, com devolução de valores, aplicação de multa e encaminhamentos, prestação de contas relatada pelo conselheiro Hermas Brandão, no Instituto de Integração e Desenvolvimento Pró-Cidadão, com irregularidade e devolução, ainda do conselheiro Hermas Brandão, Instituto Corpore para o Desenvolvimento da Qualidade de Vida, Irregularidade e Recolhimento, ainda do conselheiro Hermas Brandão, IBDEC, pela irregularidade com encaminhamentos e devoluções, tomada de contas extraordinária, o relator Ivens Scherper Linhares, município de Matelândia, também Agência de Desenvolvimento Educacional, e também o voto de minha autoria, Instituto Corpore, com irregularidade, devolução de valores e aplicação de multa. E lembro ainda que há na pauta do conselheiro Fábio Camargo, se me permite falar, conselheiro Fábio Camargo, uma tomada de contas extraordinária num convênio de mais de 6 milhões de reais, onde a proposta de devolução é aproximadamente de 10% a 12% dos valores, com correção, que Vossa Excelência adiou. Então não é nenhuma novidade e nem um fato novo que estou trazendo neste relato de pauta que acabei de apresentar e que já apresentei em outras oportunidades. Tem outros, muitos, que eu deixei de mencionar, mas apenas trouxe alguns que me ocorreram há pouco. Está em discussão a matéria. Está aprovada. O protocolo 252-688-10, Associação de Proteção à Maternidade de Venceslau Braz, continua em resguardo. O protocolo 350-061-04, município de Icaraíma, Diretoria de Controles de Pessoal e Ministério Público são pelo encerramento e esta é a proposta do relator. Está aprovada. O protocolo 79-370-09, Assembleia Legislativa, aposentadoria do servidor Sebastião Gonçalves de Deus, de CAP e de JUR pela legalidade e registro da aposentadoria, o Ministério Público, mais uma vez, discordou, haja vista a tramitação de um mandado de segurança junto ao STF, mas o tribunal tem aprovado e a proposta do relator é pela legalidade e registro.
Está em discussão, está aprovado. O 502.315.09, inativação do servidor José Bortolo Breda. A Diretoria de Atos de Pessoal e Ministério Público opinam pela ratificação do ato de aposentadoria. Paraná Previdência já havia regularizado a situação através de protocolos que aqui estão, e a proposta agora pelo encerramento. E está em discussão, está aprovado. O protocolo 248.5310, município de Clevelândia, admissão de pessoal, agente comunitário de saúde e agente da dengue. A Diretoria de Controle de Pessoal pela negativa de registro, o Ministério Público também acompanhou pela negativa, e esta é a proposta do relator, que está em discussão, está aprovada. O protocolo 76.550.12, relatório de inspeção, município de Balsa Nova, para verificar situações de cargos comissionados, alimentação correta do SINAP, encaminhamento de processos de aposentadorias, pensões e admissões para análise e registro no TC, regime previdenciário adotado, existência de cargo de controlador e se o cargo está sendo provido por servidor efetivo. Quanto ao Poder Executivo, ausência de registro de admissão de pessoal, ausência de cargo efetivo de assessor jurídico, cargos em comissão em profusão, contratação de consultorias jurídicas, desproporcional número de servidores comissionados e efetivos, Prefeitura contratou empresa para serviços de saúde, terceirizando-os, ou terceirizando o serviço de saúde, ocupante do cargo de dedicação exclusiva em provimento de comissão na Câmara Municipal de Campo Largo. Ainda a Câmara não tem regime jurídico definido para servidores, legislação não prevê percentual mínimo de cargos de provimento em comissão, desproporcional número de servidores efetivos e comissionados, utilização de cargos em comissão para funções permanentes, contratação de serviços de assessoria e consultoria, e aí também a função do controlador interno, ocupado por cargo em comissão. As defesas foram apresentadas, novamente a Diretoria de Controle se manifestou, fazendo recomendações. O Ministério Público opinou pela aprovação do relatório com adoção integral das recomendações, determinações e propostas de encaminhamento sugeridas. A proposta do relator pela aprovação parcial do relatório de auditoria realizado no município de Balsa Nova e pela irregularidade do objeto inspecionado. Determino ainda cumprimento das seguintes recomendações no prazo de 6 meses. Edição de lei que determine o regime jurídico aplicável aos servidores públicos civis do município, conforme afirmado no relatório de inspeção e neste voto. Adequação dos dados informados no SINAP acerca do montante de cargos comissionados e efetivos em exercício no município. Cumprimento integral do conteúdo do pré-julgado 6 deste tribunal, especialmente as contratações de consultorias na área contábil e jurídica. Por fim, determino a aplicação de multa no valor de R$ 1.382,28 ao gestor do município de Balsa Nova, Osvaldo Vanderlei Costa, pois descumpriu o pré-julgado número 6 deste tribunal e manteve contratação de consultoria jurídica no município. Em discussão,
Está aprovado. O protocolo 187.755/12, Câmara Municipal de Marquinho, exercício 2011, Diretoria de Contas Municipais, pela regularidade, com ressalva. Houve atraso de 4 dias e o Ministério Público opinou por diligência para que fosse apresentada justificativa, haja vista a ocorrência. Em prévia consulta ao SINAP, foi constatado que o senhor Marcos Batistel, responsável pela contabilidade da entidade em epígrafe, foi exonerado do cargo efetivo de contador em 20/5/2011, ou seja, durante o corrente exercício financeiro de 2011, que é o que estamos discutindo. Houve defesa por parte da senhora presidente da Câmara de Vereadores, Verônica Oliveira dos Santos Minuzzi. Há um quadro de movimentação do SINAP, são vários protocolados, onde aparece o nome do senhor Marcos Batistel, que havia sido exonerado e depois reintegrado. A Diretoria de Contas Municipais, em nova análise, manteve seu opinativo pela regularidade com ressalva e aplicação de multa. O Ministério Público de Contas manifestou-se através de um destacado voto da doutora Juliana, que hoje comanda esta sessão, discordando da conclusão exarada pela DCM, manifestando-se pela irregularidade das contas, visto que a petição apresentada pela presidente da Câmara não indicou quem de fato respondeu pela função de contador, no período em que perdurou o afastamento do senhor Marcos Batistel, de 20/5/2011 a 16/4/2013. São quase 2 anos, não é isso? Praticamente 2 anos. E o Ministério Público conclui que resta, assim, uma gravíssima indefinição acerca do assunto, que, sem dúvida, não se admite que um expediente seja apreciado sem que se possa identificar o contador responsável. Há também outros comentários, entendendo o Ministério Público ser necessária a instauração de tomada de contas extraordinária. A proposta que apresento, acompanhando o Ministério Público de Contas, visto que a obscuridade de quem realmente efetivou a contabilidade da Câmara Municipal de Marquinho, visto que o senhor Marcos Batistel foi exonerado em 20/5/2011, reintegrado via judicial em 16/4/2013, portanto 23 meses depois, após o encerramento do exercício de 2011, conforme se verifica. E ele acabou assinando, é isso, os relatórios enviados. A proposta, então, é pela irregularidade das contas da Câmara Municipal de Marquinho, exercício de 2011, de responsabilidade da senhora Verônica Oliveira dos Santos Minuzzi, em face de indício de irregularidade quanto ao cargo de contador. Está em discussão. Está aprovado. O 181.246/13, município de Sarandi, Câmara Municipal de Sarandi, 2012. A Diretoria de Contas Municipais pela regularidade, Ministério Público pela regularidade, e esta é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovada. O protocolo 196.010/12, município de Marquinho. Desta feita, contas do município, exercício de 2011.
a Diretoria de Contas Municipais pela irregularidade. Motivação: valores do ativo e ou passivo permanente do balanço patrimonial do SINAM e contabilidade não conferem. Divergências superiores a 10 salários mínimos na rubrica bens móveis, atingindo R$ 18.000 a divergência. Falta de aporte para o regime próprio de previdência social. O município não aportou a quantia de R$ 89.709. Ainda fez recomendação quanto ao item valores do compensado do balanço patrimonial do SINAM e contabilidade não conferem, que deverá ser de imediato regularizado pelo município. O Ministério Público opinou pela irregularidade, acompanhando as conclusões exaradas pela DCM. Eu também acompanho as manifestações da DCM do Ministério Público pela irregularidade das contas de Marquinho, exercício de 2011, responsabilidade do senhor José Claudir Suchou. Em face das irregularidades já apontadas acima e determinando remessa do presente processo à Diretoria de Execuções para auxiliar o gestor municipal, senhor Luiz César Batistel, prefeito municipal, para alertá-lo da recomendação visando a adoção de providências. Aplicação das multas ao gestor responsável pelas contas. 691,13. Valores do ativo e passivo financeiro do balanço patrimonial do SINAM e contabilidade não conferem. 691,13 do 87.3F, falta de aporte para o regime próprio de previdência. 691,13, conforme o 87.3F, cargo de contador não ser de servidor efetivo do município, em substituição ao ex-contador exonerado e reintegrado via judicial. Ciência ao Ministério Público Estadual para que adote medidas cabíveis. E face do ilegal pagamento do TID em razão de 100% ao senhor Joel de Jesus Brayer, ocupante de cargo comissionado, a instauração de tomada de contas extraordinária de acordo com o artigo 236 do Regimento Interno, com vias à recomposição do dano causado ao erário pelo senhor José Claudir Suchou. Está em discussão. Aprovado. O protocolo 173.529.13, município de Agudos do Sul, contas de 2012. A DCM opinou pela irregularidade, resultado financeiro deficitário equivalente a 5,39. E ainda manifestou-se a DCM pela aplicação de multa. O Ministério Público também é pela irregularidade e pela aplicação de multa. A proposta que apresento vai contrariar a DCM e o Ministério Público no sentido de, parecer prévio, indicar regularidade com ressalva dos municípios ou do município de Agudos do Sul de 2012, responsabilidade de Antônio Gonçalves da Luz. Note-se que o resultado deficitário das fontes não vinculadas, no montante de 5,39, deve ser entendido como ressalva, tendo em vista que, acatada a justificativa do ente de que o déficit decorreu dos seguintes fatores. Quero lembrar aos senhores que nós temos até 5% tolerado. Este é de 5,39. Mas as justificativas apresentadas, eu também peço aos senhores que analisem com o carinho de sempre. Queda de arrecadação do Fundo de Participação dos Municípios, motivada pela isenção do IPI para a indústria automobilística e de linha branca.
Fatores climáticos: granizo e vendavais nos meses de setembro e novembro, o que acarretou gastos com aquisição de lonas plásticas, telhas de amianto, colchões, alimentos, alocação e transporte das vítimas. Ampliação de medidas de combate à gripe H1N1 e implantação de unidade do SAMU. Friso ainda que o município aplicou 26,11% do seu orçamento na saúde, 1.116.145, e 30,08% na educação, 524.009, alcançando com folga os mínimos constitucionais. Então, levando em conta, e realmente esta da queda do IPI, Brasília decide, não é? E os estados e os municípios é que acabam perdendo. E nós observamos e sabemos que esses fatores climáticos não só afetaram Agudos do Sul, mas como vários municípios do Paraná. E os índices alcançados na saúde e na educação são realmente ou foram invejáveis em 2012 no município de Agudos do Sul. Então, coloco em discussão. Está aprovado o voto. A palavra está livre. A próxima sessão desta segunda Câmara, 27 de novembro, quarta-feira, 14h, horário regimental. Levanta-se a presente.